O que eu queria conversar com vocês hoje é uma reflexão, né? Meus pensamentos aí pessoais, né, somados ou em cima de um monte de coisa que eu tenho refletido de outros autores sobre o assunto, sobre a tecnologia a partir de um olhar de um cristão que trabalha com essa área. Eu sou um engenheiro, um professor de engenharia na universidade e tenho estudado, né, tecnologia e a sua interação com a fé cristã, mas eu tenho vivido isso no meu dia a dia no banco da faculdade, né, da nossa Universidade de São Paulo e também dentro da igreja. Então, isso me permite ter várias reflexões, né, opiniões que às vezes são, em alguns casos, especulações, mas que eu gostaria de compartilhar com vocês para me ajudar também a pensar esse assunto. E nesse exercício espero que vocês também consigam pensar melhor e trabalhar com a tecnologia do ponto de vista cristão. Bom, como eu disse, eu me aproximo desse assunto de duas perspectivas. A primeira é como um docente, um professor de engenharia, e a segunda é como um cristão que tem uma preocupação com o reino, né, com a igreja em especial, como ela lida com esse assunto. E olha, eu gosto de falar que nessa intersecção entre universidade e igreja, a gente acaba trabalhando muito com pastoreio de jovens, né, jovens universitários, que são engenheiros em formação na universidade, pesquisadores, pós-doutorandos, né, a comunidade acadêmica, mas também com a igreja. Então a gente acaba tendo que pastorear, eu gosto de usar esse termo porque aqui precisa de uma pastoral mesmo, mesmo eu não sendo um pastor, né, ordenado nesse sentido, a gente tem que pastorear aí a geração que está desenvolvendo esses assuntos. Né? É um trabalho muito de bases, de fundamentos. E é uma conversa hoje no tópico entre fé cristã e tecnologia. E eu queria primeiro pensar com vocês o que é que significa tecnologia. O que é tecnologia? Né? E o que é tecnologia da perspectiva cristã? Quando a gente fala interação entre fé cristã e tecnologia, será que é simplesmente ter uma Bíblia no celular? Isso é tecnologia cristã? Ou conseguir assistir o culto online? Coisas que a gente experimentou por conta da tecnologia durante as restrições da pandemia? O que é tecnologia para o cristão ou tecnologia cristã, entre aspas? Será que isso existe? Se a gente pensar em tecnologia, provavelmente o que vem primeiro na sua cabeça é alguma coisa high-tech. Né? É o quê? É um smartphone, um aparelhinho celular, uma coisa que emite luz, que conecta com Wi-Fi, cheia de tecnologia dentro dela. Isso é tecnologia no nosso dia a dia. Agora, será que você consegue pensar que tecnologia está relacionada com a maneira como nós encaramos e vivemos no mundo, além das coisas high-tech, como esse aparelhinho aqui? Então, por exemplo, deixa eu definir um contexto mais amplo. O que é ciência? Ciência para a gente é o empreendimento humano, de forma geral, tudo que o ser humano faz, que lhe permite conhecer o funcionamento do mundo natural. Okay? Então, é um experimento, é uma teoria, é um modelo que nos permite aprender, conhecer, entender como é que o mundo natural funciona. Isso é fazer ciência. Não importa se é física, química, humanidades, psicologia, antropologia, não importa. Entender como é que o mundo natural funciona é o empreendimento científico. Ok? Agora, o que é fazer tecnologia? Vai além de conhecer como o mundo funciona. Fazer tecnologia está relacionado com criar, construir, transformar o mundo natural para poder utilizar, ter um fim útil. Aquilo que a tecnologia faz produz alguma coisa útil, ok? Transformando o mundo natural. Então está envolvido na noção da tecnologia algum conceito de benefício para a humanidade. A tecnologia tem que ter utilidade e ela está necessariamente dentro de um aspecto social. Ela promove a transformação do mundo natural para o bem do ser humano, da sociedade. Quando eu conseguir derreter areia, sílica e fazer um copo de vidro, isso aqui é um processo tecnológico. Eu transformei o mundo natural
para criar alguma coisa que não existia, que traz benefício para a humanidade. Agora eu consigo beber água limpa, né, num copo de vidro. Ele tem uma função, tem uma utilidade. Então isso é um uso da tecnologia. Então, meus queridos, não é só aquilo que é high-tech que é tecnologia. Por exemplo, conseguir cortar uma árvore, desenvolver um utensílio para se alimentar, conseguir dominar o fogo, transformar o mundo natural usando criatividade e os recursos que nós temos disponíveis enquanto seres humanos é desenvolver tecnologia. Claro que está relacionado com o conhecimento do mundo científico de alguma forma. Por exemplo, aí na figura, quando a gente entende como se dá a quebra das partículas subatômicas, o que constitui um átomo, a gente conhece algo do mundo natural e conseguiremos desenvolver tecnologia a partir desse conhecimento. Claro que as duas coisas andam lado a lado, ciência e tecnologia. Mas é muito comum também, na história da humanidade, a gente identificar avanços tecnológicos que vieram antes do conhecimento científico. Por exemplo, o ser humano ele já dominava e utilizava o fogo muito antes de saber o que é o fogo. Não fazia ideia do que era uma reação química que liberava energia na forma de calor, o que era a composição do fogo como plasma ionizado, não sabia nada disso. Mas já sabia tecnologicamente usar o fogo, acender uma fogueira, cozinhar um frango, fazer uma fornalha, derreter um bronze. Né? Então, além da tecnologia ter um vínculo com a ciência, o conhecimento científico, ela também tem um vínculo forte com a nossa experiência, com a nossa experiência empírica, que a gente testa no mundo natural. Por isso, a tecnologia está muitíssimo atrelada à criatividade humana. A gente cria coisas novas. Essa lapiseira aqui, que é uma mistura de latão, de aço, de plástico, de grafite, ela não existia antes dela ter sido criada por alguém. Há um processo criativo aqui. E para nós cristãos, esse processo criativo reflete algo do Criador. Está embutido naquilo que a gente chama de imagem de Deus. O homem foi feito criador também, refletindo algo da criatividade do próprio Deus. Então o ser humano consegue criar coisas que não existiam antes. Ok? Eu gosto de falar que a ciência é cheia daqueles momentos eureka. Né? Lembra lá a historinha? Antiga Grécia? Momento eureka. Né? É aquele momento da ciência que todo cientista busca. Quando Arquimedes entrou na banheira e gritou: Eureka, descobri alguma coisa do mundo natural. Esse é um momento que traz muita satisfação para o cientista. Quando o cientista descobre como é que o DNA é composto molecularmente, né, lá Watson e Crick na Inglaterra, no início do século passado, quando eles descobriram aquilo, você celebra, você festeja, você tem uma sensação de satisfação. Cara, eu descobri alguma coisa de como é que o mundo funciona. Isso também está relacionado com a nossa imagem de Deus, de nos satisfazermos descobrindo como que o mundo do Criador funciona. Deus nos deu a capacidade de entender o mundo natural e fez um mundo natural inteligível. Ok? Então a gente tem alegria, e é uma alegria genuína, ninguém precisa ter vergonha disso. É uma satisfação genuína de quando a gente entende como é que o mundo natural funciona. Se você trabalha com ciência num laboratório, né, a hora que você descobre alguma coisa, pode ficar feliz e dar graças a Deus porque você descobriu aquilo e ter satisfação naquilo. A diferença é que o cristão, quando tem o seu momento eureka, agradece a Deus pela dádiva do conhecimento. O ateu não. O ateu alimenta o seu orgulho. Ele não consegue levar essa descoberta apontando para Deus. Essa é a única diferença. Mas o processo de descoberta e a satisfação, os dois têm. Agora, como engenheiro, eu tenho que dar um passo além. Enquanto a ciência é cheia de momentos eureka, ou a gente busca os momentos eureka, eu gosto de falar que a engenharia ou a tecnologia tem um momento mais especial que o momento eureka. É o que eu chamo de momento caraca.
O momento caraca é assim, ó. Não é quando você descobre que uma coisa funciona. Não é eu descobrir que a molécula da água é H2O. Não. O momento caraca é quando você cria alguma coisa que não existia antes. Entendeu a diferença? Não é que você descobriu como uma coisa funciona, não. Mas juntando as peças, você criou, ó aqui minha lapiseira, alguma coisa que não existia antes. Passou a existir. É quase que um momento fiat. Haja. Lógico que você não tem o poder de criar com o poder da sua palavra, mas reflete algo da satisfação de criar alguma coisa que não existia. Você não cria ex nihilo, você não cria do nada, não. Você cria a partir do mundo natural, mas você cria coisas novas. Tem um frio na barriga, tem uma satisfação intrínseca aí. E o engenheiro, quando ele cria um avião, um celular, uma lapiseira, um garfo, e aquele negócio tem utilidade, olha aí, serve para alguma coisa, é muito satisfatório. É muito gratificante. E, na verdade, aquilo que o engenheiro, ou quando eu falo engenheiro, por favor, não acho que eu estou falando só para os engenheiros de profissão, eu estou falando para aqueles que operam no desenvolvimento tecnológico, tá? Quando o agente tecnológico aí cria alguma coisa que não existe, ele está criando algo que pode mudar a vida das pessoas. Afinal de contas, ninguém hoje vai do Brasil até o Japão de barco mais. Você vai de avião. A partir do início do século passado, a nossa vida começou a mudar. A globalização, né, o fluxo de pessoas no globo mudou, porque a gente agora viaja de avião. Então as nossas vidas mudam. Os nossos relacionamentos entre nações mudaram drasticamente por conta da invenção de um avião. Então, muita coisa muda na nossa vida por conta do avanço tecnológico. Eu vou refletir um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas o que eu quero destacar agora é, entre o momento eureka e o momento caraca, o momento caraca tem um poder enorme sobre a pessoa, o criador da tecnologia. Porque não é só descobrir como uma coisa funciona, mas é criar algo do nada que dá uma sensação de orgulho para quem cria. Eu sou o pai daquele ente tecnológico, daquele objeto. Antes de mim não existia, agora existe. Entenderam onde é que está o lance do orgulho aqui? Alimenta o ego de uma forma que para o cristão aponta para o Criador, um ser supremo de onde todo o processo criativo deriva. Mas para o ateu aponta para ele mesmo. Olha, eu que criei, eu sou o criador de alguma coisa. Então, desenvolver tecnologia pode facilmente alimentar um ídolo do nosso coração. Quando você começa a perceber que você pode ser autossuficiente em criar as coisas que mudam o mundo. Eu dou conta de transformar o mundo com a tecnologia que eu crio. A humanidade, né? Então isso traz alimenta o ego. E eu tendo a pensar que o desenvolvimento tecnológico alimenta mais o ego do ser humano do que o desenvolvimento científico. Porque no desenvolvimento tecnológico a gente cria coisas que não existiam antes. Você passa a ser dono daquela coisa, o pai daquele objeto. Eu gosto muito dessa citação de um cientista chamado Theodor von Karman, que é da minha área de mecânica dos fluidos que eu trabalho. Ele diz uma frase assim, os cientistas estudam o mundo como ele é, mas os engenheiros criam o mundo que nunca existiu. Ok? É verdade. Agora, como é que você lida com este orgulho, né? Com essa sensação de poder que a tecnologia traz ao seu criador? Então, minha primeira pergunta aqui é a seguinte, a tecnologia tem a capacidade de criar um mundo novo, porque antes não existia e agora passa a existir. Gente, o que esse aparelhinho aqui, smartphone, fez na nossa vida foi criar um mundo novo, entre aspas, né? É o mesmo mundo, é óbvio, mas é uma nova forma de viver. Qual é o mundo novo que você, agente tecnológico, está construindo com a tecnologia que a gente desenvolve?
algum mundo novo nós estamos construindo, isso não há dúvidas. Agora, que mundo é esse? Então, como a gente já viu, desenvolver a tecnologia alimenta o nosso orgulho. E tudo que alimenta o nosso orgulho toca na essência do nosso pecado. Aqui eu refletindo como cristão. Porque todo pecado tem na essência o orgulho. Todo pecado tem na sua essência, como raiz principal, o orgulho, né? A vontade de satisfazer a si próprio. Será que desenvolver tecnologia pode alimentar o nosso orgulho a ponto do cristão identificar na tecnologia um ídolo que tem que ser servido, por exemplo? Então a primeira coisa que eu vou trabalhar aqui é uma definição do problema. Depois, algumas respostas a esse problema da perspectiva do cristão. A pergunta é, qual que é o problema aqui? Primeiro, tecnologia é uma coisa boa no sentido de algo bom. Ok? Não algo que faz bem, não, mas algo bom, contrário de algo mal. Ok? Moralmente boa. Será que a tecnologia é uma coisa boa, moralmente boa, ou ela é uma coisa má, relacionada com a maldade? Ela é uma coisa que tem que ser perseguida ou evitada? Como é que a gente encara esse desenvolvimento tecnológico da perspectiva do cristão? E para a gente pensar nisso, por que eu acho que a gente tem que começar por aqui? Porque às vezes a gente pensa que tecnologia é uma coisa anticristã. Seria muito melhor se o cristão promovesse um mundo sem tecnologia, que a gente voltasse às origens, morasse todo mundo no campo, bucolicamente, né, caçando e colhendo raízes e vivesse assim. Será que isso é verdade? Por que às vezes a gente pensa assim? Às vezes é por conta das referências de tecnologia lá no início da Bíblia. Então você, crente de escola dominical, pensa assim, ó, qual que é a primeira referência à tecnologia que você lembra da Bíblia? Tecnologia no sentido que eu defini aqui, ó, aquilo que a gente constrói a partir do mundo natural. Qual que é o primeiro exemplo de tecnologia nas Escrituras? Onde é que você acha que isso vai aparecer? Vou dar uma dica, né? Está lá no começo, está lá em Gênesis. Está lá no início da narrativa histórica. Será que é a Arca de Noé? Eu sou um engenheiro naval. Quando eu vejo a narrativa de um barco na escritura, lá em Gênesis, eu falo, cara, isso aqui bem podia ser o primeiro objeto tecnológico feito pela humanidade, né? Seria muito legal para a profissão do engenheiro naval, mas não é. Qual será que é a primeira referência à tecnologia na escritura? Olha em Gênesis 3:7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Logo após a queda, o texto de Gênesis aqui nos diz que Adão e Eva sentiram então essa vergonha, né? A vergonha do desnudamento, o temor de estarem expostos. E o que é que eles fizeram? Fizeram tecnologia. Transformaram alguma coisa do mundo natural, folhas de figueira, para um fim útil. Fizeram roupas rudimentares que seja, não sei qual era a cara dessas folhas de figueira, né, como vestimenta, mas eles se cobriram com folhas de figueira. Eles transformaram alguma coisa do mundo natural para um fim diferente, um fim útil. Gente, não quer dizer que eles não faziam tecnologia antes e nunca tinham transformado nada do mundo natural para outro fim útil. Não é isso, não. Só estou dizendo que é o primeiro relato da transformação de algo natural do mundo para o uso. Ok? Agora, isso aparece no contexto da queda. Como resposta, eu diria que a primeira resposta de Adão e Eva à queda. Certo? Agora olha que interessante. Lá em Gênesis 4, depois, como consequência, né, a gente vê a história de Caim e Abel. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho.
Aí aparece um outro ente tecnológico, edificou uma cidade. É alguma coisa que não existia, passou a existir, não é um objeto, mas é juntar pessoas organizadas em volta de necessidades comuns. Um oferece algo, outro compra algo. A gente vive melhor na cidade e a cidade é um ente tecnológico em si. Na verdade, meus caros, naquela época, pensa no mundo daquela época, o mundo primitivo, uma cidade era o maior objeto tecnológico que a humanidade conhecia. Okay? Era a coisa de maior escala que o ser humano poderia conceber ou construir, era uma cidade. E aí diz que no contexto da queda, né, aí Caim fugindo, lembra que ele fugiu e foi se esconder com medo, né, dos outros homens, recebeu uma marca, medo de que os outros homens o ferissem, ele foge, mas ele edifica uma cidade. Isso envolve mais gente, né, bastante mais gente para poder falar que é uma cidade. E aí essa cidade chamada de Enoque, ou a cidade de Enoque, provavelmente é onde o seu filho morava, né, a vila ali do seu filho Enoque. Mas ele edificou uma cidade, também aí no contexto da queda. Agora, olha o outro objeto tecnológico gigante que aparece ali em Gênesis 11. Começaram a falar em, olha a linguagem, construir uma grande cidade, para o que fizeram tijolos de terra bem cozida, para servir de pedra de construção e usaram alcatrão em vez de argamassa. Aqui, nessa porçãozinha, já dá uma ideia para a gente até de processos que eles utilizavam para desenvolver a tecnologia. Eles sabiam que precisava ter coisa rígida como tijolo, precisava de algum elemento de ligação como argamassa, sabiam que eles podiam usar alguma coisa, no caso o alcatrão, como argamassa. Então, tem um conhecimento tecnológico aqui. E depois eles disseram, vamos construir uma cidade com uma torre altíssima que chegue até os céus. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos. Então olha que interessante aqui aquele aspecto do orgulho em construir algo que não existia antes, servindo ao próprio ego, servindo à própria pessoa. Então aqui aparece a tecnologia servindo ao orgulho ou à honra dos seres humanos. E a gente sabe qual que foi o desfecho de Babel. Não era alguma coisa que agradou a Deus, mas os motivos desagradaram a Deus. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte, todas essas ilustrações aqui lá do início da história da humanidade estão num contexto muito ruim, muito mal, de queda. Seja a fuga de Caim, seja a vergonha de Adão e Eva, seja a Torre de Babel. Mesmo que você esteja construindo alguma coisa, o motivo parece sempre ser um motivo de correção, de fuga, de vergonha ou de alimento do próprio orgulho. Será que isso não induz a gente a pensar que a tecnologia, então, é alguma consequência ruim do fato de termos pecado? Será que se a gente não tivesse pecado e estivéssemos ainda vivendo num contexto de paraíso, o ser humano teria desenvolvido algum tipo de tecnologia ou, por exemplo, teria chegado na construção de um smartphone em 2021? Ou será que a gente moraria no paraíso num contexto bucólico, né, num jardim? Qual que é a imagem que a gente coloca? Haveria tecnologia ou não? Fecha esse parênteses, vamos deixar em suspenso por enquanto. Vem aqui para o nosso mundo século XXI, onde todo mundo, tenho certeza, já utilizou um treco desses, um aparelho celular. E todos vocês provavelmente tiveram a vida de vocês mudada por conta de um aparelhinho como esse. Ninguém mais se relaciona como se relacionava antes de ter um celular na palma da mão. Os nossos filhos já não vão se relacionar mais da maneira como nós, crianças, nos relacionamos. Agora, para você começar um namoro, antigamente você paquerava, conhecia a pessoa. Agora não. Agora você primeiro visita o Instagram, o Facebook da pessoa, desenvolve um relacionamento virtual, paquera virtualmente, para depois ter algum contato presencial ou físico, né? Alguns até namoram anos sem terem conhecido a pessoa, namoram pela internet. A forma como nós nos relacionamos mudou por conta do acesso à informação, da tecnologia de comunicação que a gente tem na palma das nossas mãos. Agora, isso mudou para bem ou mudou apenas para o mal? Faz bem ou faz mal?
Ora, eu creio que faz bem em algumas circunstâncias. Quantos avós que têm os seus netinhos distantes, que às vezes antes de ter um aparelhinho desse na mão, só visitariam os netos uma vez por ano nas férias e olhe lá. Né? Agora não, agora eles falam com os filhos, com os netos todos os dias. Na verdade, várias vezes por dia em alguns casos, não é? Ninguém tem dificuldade mais de manter contato com um familiar distante. Estreitou os nossos laços, estreitou as nossas relações. Tem vantagens, obviamente, na maneira como a gente usa um aparelhinho desse. Mas também, ao mesmo tempo que todo mundo conversa com todo mundo, nós também hoje temos uma multidão de solitários no mundo, onde novas amizades às vezes não são desenvolvidas. Lembra aquela história de você falar assim, eu conheci a minha esposa no ônibus, porque a gente pegava o ônibus no mesmo ponto, no serviço, e descia no mesmo quarteirão. E fazendo isso um mês eu comecei a olhar para ela, e aí um dia eu sentei do lado dela, fui conversar, a gente começou a namorar e casou. Você já deve ter ouvido histórias assim, românticas, né? Bom, hoje em dia isso não acontece mais não, porque todo mundo senta no metrô, cada um olhando para sua telinha, cada um solitário no seu mundinho, apesar de sermos bilhões de pessoas todas conectadas a todas. Então mudou a forma como a gente se relaciona. Às vezes mudou a forma como uma família se relaciona. Aquele silêncio na mesa de jantar, famílias que ainda sentam juntas para jantar ou para almoçar, podem às vezes ter uma mesa silenciosa, onde cada um fica imerso ou sugado pela sua telinha. Lógico, isso aqui é uma caricatura, mas em alguma medida a gente pode estar experimentando isso nas nossas próprias casas. Ou mesmo nos nossos relacionamentos mais íntimos. Pensa nas nossas crianças. A gente às vezes fala até com orgulho, e eu entendo isso, eu tenho duas crianças em casa, a gente fala, nossa, essa geração é impressionante. Eles já nasceram dominando esse negócio de tablet. Tem 2 aninhos de idade, menos que 2 aninhos, e o dedinho já sabe aonde vai, já sabe navegar pela tela. Claro, eles nasceram assim, isso é um brinquedo para eles, né? Agora, como é que isso entra na vida das nossas famílias e às vezes causa filhos mais solitários ainda, que se relacionam apenas através de uma telinha? E a gente tem visto isso agravado na pandemia de uma forma violentíssima, porque as nossas crianças perderam contato social e às vezes a única forma de se relacionarem com amiguinhos é através da tela do computador ou do celular. Como é que isso muda a nossa vida? Então, eu venho trazer aqui a informação que eu acho que é mais interessante. A tecnologia muda as nossas vidas por conta do hábito. Não é que ela diz que vai mudar e você aceita ou não. Não é assim, não. Você começa a utilizar a tecnologia e ela vai mudando o seu hábito. Você se habitua ao uso. E sem perceber, ela mudou a maneira como você vive. Por exemplo, eu duvido que hoje, no inverno, você goste de tomar banho frio. Você está habituado a tomar banho quente. Ela já mudou a maneira como você vive, a ponto de você falar assim, cara, se eu não tiver banho quente, eu não tomo banho não. Eu preciso de banho quente para poder viver. Se você for há 100 anos atrás, não era assim. Agora, entrando pelo hábito, a tecnologia vai mudando a maneira como a gente vive no dia a dia e mudando a maneira como a gente vive, ela muda a maneira como nós adoramos. Puxando aqui aquele estudo do filósofo e teólogo James Smith, ele vai falar o seguinte, o título do livro, né? Você é aquilo que você ama. Conforme a tecnologia vai mudando os nossos hábitos, vai apontando na direção daquilo que a gente ama e daquilo que a gente idolatra. Então, o Smith ele vai defender o seguinte, o hábito tem o poder de construir as nossas liturgias diárias, no sentido de que aquilo que a gente faz no dia a dia é como se fosse uma liturgia, dirige o nosso culto. E a maneira como você cultua no seu dia a dia, como você serve na sua rotina, aponta o ídolo que você está servindo.
Por isso é tão importante nós termos o hábito das coisas desenvolvido, para poder justamente redirecionar as nossas liturgias diárias, apontando esse culto prestado ao Criador. Ok? Mas algo que entra pelo hábito tem grande poder de mudar as nossas vidas. Ok, daí vem a seguinte reflexão. Se a tecnologia tem a chance de mudar as nossas vidas, quais são as grandes áreas, os grandes problemas, ou falando aí o termo do momento, as big questions, quais são as grandes perguntas do momento, aonde a tecnologia tem papel e capacidade para mudar a maneira como a gente vive? Por exemplo, consumo de energia elétrica. Mudou a maneira como nós vivemos. Ninguém consegue viver mais hoje sem ter energia elétrica na sua casa. E aliás, a gente só consegue ter essa conversa aqui hoje porque está todo mundo espetado em alguma fonte de energia elétrica, dependendo fortemente do fluxo de elétrons, né, que sai da minha casa pela tela, por um servidor, uma comunicação digital e fibra ótica, ou seja, o consumo de energia sempre vai aumentar na humanidade. Não tem uma tendência de queda no consumo de energia. Porque à medida que a tecnologia e a demanda da humanidade vai aumentando, nós precisaremos de mais energia. Ok? Energia elétrica. Isso não quer dizer que a eficiência desse consumo não possa aumentar para que a gente também consiga tirar mais proveito de menos energia. Não é isso que eu estou falando. Isso pode acontecer. Mas o consumo e a demanda de energia tendem sempre a aumentar. Mais gente no globo, mais uso cada vez de processos que dependem de energia, mais consumo de energia sempre. Agora, também temos que refletir sobre as fontes de energia, da onde nós tiramos essa energia. Então, esse é um problema do momento, é uma das big questions. Como é que a gente consome, mas também como que a gente oferece energia para ser consumida. No Brasil, nós temos uma matriz energética bastante limpa, né? Com energia hidrelétrica, com forte participação do etanol e dos biocombustíveis, com pouco uso de carvão. Mas nós temos uma matriz energética de transporte fortemente dependente do diesel, né? Como é que a gente pode pensar no futuro uso ou problema da oferta de energia? Outro aspecto, os recursos naturais. Por exemplo, hoje nós vivemos na sociedade do plástico, né? O material sintético faz parte das nossas vidas e mudou as nossas vidas. Se você olhar ao redor aí da sua casa, provavelmente tudo que os seus olhos alcançam vai ter sido feito de plástico. Desde a tinta que está na parede da sua casa, que é uma tinta acrílica, né? O revestimento da fórmica da sua mesa, a tela do seu computador, o armário que está aqui do lado, eu estou olhando a caneta, a lapiseira, tudo é plástico. Agora, você não quer pagar mais do que alguns centavos para ter uma caneta na palma da sua mão, quer? Antigamente, ter uma caneta era um item de luxo, não era? Era um presente de formatura que você dava para uma pessoa e ela usava aquela caneta o resto da vida. Ela tinha um porta-caneta tinteiro em cima da escrivaninha. Hoje, se eu perder essa caneta aqui, eu nem ligo, eu tenho outras 200 aqui na minha frente. O plástico veio possibilitar um consumo e um desenvolvimento tecnológico enorme. Só que tem um custo para isso, um custo ambiental. A gente quer plástico barato e a gente quer cada vez mais plástico. Só que o que é que você faz com tanto material, tanto polímero no mundo? Tem um problema de economia circular. Para onde vai tanto polímero produzido para a gente ter plástico a um preço barato? A gente, ao mesmo tempo que quer preço barato no plástico, a gente tem que diminuir a quantidade de plástico utilizada. Então, a poluição, ou não só de plásticos agora, mas de forma geral, os nossos rejeitos e o impacto que isso tem na nossa vida é uma grande pergunta para o futuro. A habitação, como é que a gente viveu no passado, como é que a gente vai viver no futuro? Como é que serão as nossas casas, os nossos bairros, as nossas cidades? Que nível de eficiência nós teremos?
São grandes perguntas também para o futuro. Como é que a gente tem um arranjo social onde a habitação seja digna e onde as pessoas consigam viver, habitar numa cidade de maneira adequada? Com saneamento, né? Com respeito e dignidade. A habitação é uma das big questions aí do nosso tempo. Por exemplo, a questão de armamentos. Nós já passamos por um período de Guerra Fria onde a gente achava que a qualquer momento o mundo poderia ser aniquilado pelo efeito da humanidade. Mas hoje a gente continua falando de desenvolvimento de grandes armamentos. Será que a tecnologia deveria ser utilizada para criar armamentos que consigam destruir a humanidade? Questão de emprego, né, de sustento da sua vida. Você pode ser substituído na sua atividade profissional pelo avanço da tecnologia no futuro? O que é que a gente faz com uma massa de pessoas que perderam função, utilidade na sociedade quando a sua capacitação profissional se tornou redundante? A questão da fome. Como é que a gente vai alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050 no planeta? A gente já sabe hoje que se nós mantivermos os índices de eficiência na produção de alimentos de 2021, ou seja, século 21, nós não conseguiremos alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050. Produzindo alimento com a eficiência que a gente produz hoje, distribuindo alimento da forma que a gente distribui hoje, não será suficiente para alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050. Exige uma transformação tecnológica na eficiência da produção e na distribuição de alimentos. É uma big question do nosso tempo. Em suma, o que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte: todas essas big questions devem possuir respostas que passam pela tecnologia. Quando a gente pensa em respostas para todas elas, a gente sempre pensa assim: o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos criar, transformar, construir? Qual que é a ação que a humanidade tem que tomar para que esses problemas, esses grandes problemas, tenham alguma resposta? Todas elas passam por algum tipo de desenvolvimento tecnológico. Eu não estou reduzindo o problema só à tecnologia, não é isso que eu quero fazer. Tem muitos outros aspectos contemplados naquelas perguntas ou nessas big questions. Mas existe necessariamente um aspecto tecnológico de como que a gente vai gerar ou criar artefatos e processos e produtos e coisas novas que ainda não existem para poder dar conta de responder a esses problemas. Ok? Então, pensar a tecnologia à luz dessas big questions, desses grandes problemas da humanidade do nosso tempo, é fundamental. É fundamental para o cristão que se relaciona com todo o mundo, é fundamental para o engenheiro e para os profissionais de tecnologia que vão estar envolvidos nessa tecnologia útil para o futuro. Vocês já assistiram a série Black Mirror? Quem conhece essa série do Netflix? Quem não conhece, assista. Vale a pena para quem gosta da interação entre filosofia e tecnologia. Ela é uma crítica à filosofia da tecnologia, né? Ela é uma falei errado, perdão. Ela é uma crítica ao desenvolvimento tecnológico, uma crítica filosófica. É bem interessante, lógico, na forma de uma série de histórias, né, de um romance, mas nos faz refletir de uma maneira escancarada, quase que caricata, os problemas que a gente pode encontrar no desenvolvimento da tecnologia. Se você nunca assistiu, nunca ouviu falar, assista. Eu só recomendo que você pule o primeiro episódio, comece pelo número 2 da série, porque o primeiro episódio é particularmente chocante, mas se você tiver estômago, você volta nele no futuro. Mas começando pelo número 2, eu acho que você vai ser provocado aí a uma reflexão sobre o avanço da tecnologia. Eu tenho usado isso com os meus alunos de engenharia para a gente refletir sobre o que eles fazem como agentes da engenharia. Bom, agora tem perguntas mais prementes ainda, né? Do nosso tempo não, do nosso ano. Como erradicar o novo coronavírus?
Passa pelo desenvolvimento tecnológico. O que você acompanhou no desenvolvimento de vacinas nos últimos meses, né, nos últimos 24 meses aí, é um avanço tecnológico absurdo que a gente viu no nosso tempo de vida. E a gente sabe que a erradicação de uma doença, ou de um vírus no caso, a gente sabe que erradicar é um termo forte aqui, mas o controle dessa pandemia vai passar pelo desenvolvimento tecnológico. Ora, hoje você usa máscara, que é um artefato tecnológico, você usa álcool gel para limpar sua mão, e você sabe os benefícios de um tratamento hospitalar com respiradores, com remédios, e lá em cima de tudo está a tal da vacina, né? O nosso escudo de imunidade. Tudo isso toca desenvolvimento tecnológico. Agora, qual que é a pandemia do milênio, hein? Não é a pandemia do coronavírus, né? A gente sabe que tem uma pandemia silenciosa que agora está ganhando cada vez mais voz, que é o aquecimento global. Se nós não gostamos de viver por 2 anos em modo pandemia por conta de um vírus, eu tenho certeza que nós não vamos gostar de viver por décadas em modo pandemia por conta do aquecimento global. E vai necessariamente envolver avanço tecnológico se nós quisermos, como humanidade, atacar o problema do aquecimento global, que é o problema da geração atual. Pergunta agora: dados tantos problemas tão profundos, que mudam a maneira como a gente vive, invocando a tecnologia, né, convocando a tecnologia para o jogo, para entrar no gramado, para responder também a esses problemas, a pergunta é: será que a tecnologia dará conta de oferecer todas essas respostas? Ela é o jogador camisa 10 que vai resolver o time e vai ganhar o jogo? Eu posso apostar as minhas fichas para a resposta desses problemas na conta da tecnologia? Ela dá conta de resolver tudo? Tem gente que vai dizer que sim, que a tecnologia é a nossa única chance, a única ferramenta, a única arma da humanidade para resolver esses problemas. Tem gente que vai falar que não é bem assim. Existem problemas que nem a tecnologia consegue resolver, porque existem problemas intrínsecos ao ser humano e tem coisa que a tecnologia não consegue mudar no homem. Então vamos pensar um pouquinho nisso? Olhando a tecnologia como um ídolo do nosso tempo. Se a gente pensa que a tecnologia vai dar conta de resolver todos os nossos problemas, você está colocando nela uma carga redentiva. Você está dizendo assim: a tecnologia pode redimir a humanidade dos seus males, pode salvar a humanidade do seu desastre. E alguns até dizem, ela é a única coisa que pode salvar a humanidade dos seus males. Então, nesse sentido, já que ela muda as nossas vidas pelo hábito, já que ela tem poder de momentos caraca que dá satisfação àquele que desenvolve, já que ela traz riquezas e muda a forma como a gente vive, e tem potencial e estará envolvida nas respostas desses problemas, é muito fácil para a tecnologia ser identificada como um novo ídolo. Quando eu digo um novo ídolo, não é no sentido de uma adoração cultica, mas é no sentido de colocar nela todas as nossas esperanças últimas. Por exemplo, esse autor chama Steven Pinker, você já deve ter ouvido falar dele, escreveu esse livro que foi um best-seller alguns anos atrás, O Novo Iluminismo. Ele defende o seguinte: o progresso é uma herança do iluminismo. A convicção de que a razão e a ciência podem impulsionar o florescimento humano. Steven Pinker é um desses que a gente chama de cientificista, né, que vai dizer o seguinte: é só dar tempo que o conhecimento científico vai resolver os nossos problemas. Talvez você não esteja aqui para ver a solução, mas o caminho é esse. E é o único caminho, diria ele. Agora, existe uma posição alternativa, antagônica a essa visão?
eu trago para vocês a opinião desse senhor chamado Egbert Schirmer, que é um engenheiro, um filósofo e foi senador na Holanda por muitos anos, o senador com maior mandato na história da Holanda, e é um cristão. O Schirmer é uma base forte para quem quer refletir sobre a tecnologia da perspectiva da fé cristã. E para começar aqui eu recomendo este livrinho dele que chama Fé, Esperança e Tecnologia, que é da nossa série da ABC2. Para quem trabalha na área de tecnologia e é cristão, é um livro essencial. Pois o Schirmer ele vai fazer uma crítica ao tecnicismo. O que é o tecnicismo? É a pretensão do homem, como autodeclarado senhor e mestre da criação, usando a tecnologia para dobrar toda a realidade à sua vontade, a fim de solucionar todos os seus problemas. Então, o tecnicismo é aquela ideia do ser humano de que ele dá conta de resolver tudo usando a tecnologia. Ou, em outras palavras, é apostar tudo na tecnologia que ela vai resolver todos os problemas da humanidade. É colocar a sua esperança última no desenvolvimento tecnológico. De novo, isto é diferente de dizer que a tecnologia não pode nos dar benefícios ou trazer benefícios. Claro que ela pode, e o cristão deve reconhecer que a tecnologia pode ser uma coisa boa. Mas é diferente de dizer que a tecnologia é a nossa esperança última para resolver todos os nossos problemas. Isso é tecnicismo. E tudo que tem um ismo no final, lembre que é uma forma de ver o mundo, né? De generalizar a nossa experiência, é uma cosmovisão. E tem muita gente que vive hoje com uma cosmovisão tecnicista, que olha para a realidade, e eu vejo muito isso no meu círculo de engenheiros, de colegas e alunos, e esperam que a tecnologia dê conta de resolver todos os problemas. Então, nesse sentido, o tecnicismo é a religião da tecnologia, ou seja, é a crença de que a tecnologia pode consertar o mundo. Ok? Claro que ela não tem a forma de uma religião institucionalizada, nem ritualizada, não é isso que eu estou dizendo não. Ela tem os seus ritos, ela tem os seus papas, né? Ela tem os seus dogmas, tudo entre aspas, né? Mas ela não é, por exemplo, você se curvar diante da tecnologia e adorar, ó, tecnologia, como você é boa. Não é isso não. Mas é viver sutilmente, depositando a sua esperança última no avanço tecnológico e não reconhecendo que tem coisas que a tecnologia não pode resolver. A maldade do homem sempre existirá. A cobiça, a inveja, a traição. As maldades intrínsecas da queda não é o avanço tecnológico que vai nos livrar delas. Mas a gente pode usar a tecnologia para nos ajudar a consertar muita coisa. E olha só, isso passa muito pela maneira como nós tratamos do ensino da geração futura. E aqui eu falando como professor e como pai. Quando a gente trata de tecnologia, geralmente nas nossas universidades, em cursos de engenharia, a gente se limita a tratar dos aspectos técnicos e econômicos. Ou seja, ensinar engenharia basicamente é estudo de viabilidade técnica e de viabilidade econômica. Dá para fazer e vale a pena financeiramente fazer. Agora, refletir sobre a tecnologia é mais do que isso. É dizer, será que eu devo fazer alguma coisa? Como que eu faço essa tal coisa? Por que eu faço? E aí, o que a gente tem que combater como cristãos é uma visão de que no desenvolvimento tecnológico da humanidade basta nos dar tempo e dinheiro que a tecnologia resolve tudo. Essa visão é uma visão idólatra que coloca a tecnologia no centro da nossa existência ou a nossa esperança última de viver. Nós cristãos reconhecemos isso e chamamos de ídolo. O mundo lá fora jamais vai usar esse termo, falar que a tecnologia é um ídolo, mas ele se comporta como se a tecnologia fosse um dos ídolos do nosso tempo. Agora, o que é que o tecnicismo causa? O que é que ele faz com a nossa vida? Primeiro, ele iguala.
a ideia de liberdade humana com o controle da realidade. Por exemplo, se você tem uma visão tecnicista de que a tecnologia dá conta de resolver tudo, você não tem mais freio humano para aquilo que você pode fazer. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa, eu tenho liberdade para fazer qualquer coisa para controlar a realidade que me cerca, para resolver esses problemas. Então, por exemplo, se o problema é a taxa de natalidade que está aumentando demais as pessoas no mundo e agravando o problema da fome, ora, eu tenho liberdade simplesmente de realizar abortos em famílias que não podem mais ter filhos. Ou de implementar políticas de um filho só. Eu tenho liberdade porque eu estou justificando essa ação ou igualando essa liberdade à necessidade de controlar a realidade. Porque eu preciso de uma resposta tecnológica para o problema. Entenderam? Agora, o tecnicismo ele vai girando uma engrenagem que vai se retroalimentando e quanto mais liberdade a humanidade tem, mais controle da realidade ela exerce e mais liberdade de ação exige. É um ciclo vicioso. O que a gente precisa combater e introduzir é um freio moral nesse processo. O que eu quero dizer com isso? Alguma coisa tem que parar essa engrenagem que iguala que eu posso fazer qualquer coisa, então eu tenho o direito de fazer qualquer coisa. Querer é poder. Não é assim. Tem coisas que eu quero fazer e que eu não posso, eu não tenho a liberdade para fazer. Mas da onde vem essa afirmação? Ela é externa, ela vem de um freio moral externo. Por exemplo, eu posso construir uma arma de destruição em massa que aniquila milhões de pessoas num país. Agora, eu não tenho a liberdade moral para fazer isso. Ou eu tenho? O cristão vai falar que não, você tem um freio moral aí, que vai falar para você assim, você não pode fazer isso, por mais que você consiga, que você possa fazer tal coisa. Então, para quebrar essa relação entre liberdade de ação e controle da realidade, a gente tem que invocar um freio moral externo. Não pode olhar só para a tecnologia, tem que trazer algo de fora. Outro efeito do tecnicismo é que ele nos torna escravos da nossa própria tecnologia. Se eu aposto todas as fichas na tecnologia, ela vai mudar a minha vida pelo hábito e eu continuo dependendo cada vez mais do avanço tecnológico. E se eu espero na tecnologia a solução última dos problemas, quanto mais tecnologia eu desenvolvo, mais dependência eu tenho dela. Por exemplo, será que você consegue hoje manter uma conversa de 20 minutos com uma pessoa sem olhar no seu celular? Ou você depende dessa tecnologia? Será que você consegue assistir uma palestra de 1 hora aqui sem abrir um browser do lado e dar uma olhadinha no que está acontecendo na sua rede social? Ou você depende dessa tecnologia porque ela já entrou na tua vida e já te faz um escravo dela? Às vezes a gente não percebe porque ela muda a nossa vida pelo hábito. Nós já estamos habituados assim, a viver assim. E o tecnicismo escancara esse problema, porque ele coloca a esperança última da salvação da nossa vida na tecnologia, que tem justamente o poder de nos mudar pelo hábito. Daí, o que é que a gente precisa? Invocar um código moral externo que nos permita julgar o que é boa tecnologia e o que é má tecnologia. E muitas vezes isso não está apenas relacionado ao objeto em si. Por exemplo, eu não consigo dizer se essa lapiseira é boa ou má tecnologia. Isso é impossível, é uma pergunta que não existe. Mas se eu utilizar essa lapiseira para escrever um poema, pode ser boa tecnologia. Se eu usar essa lapiseira para ferir o meu cachorrinho que está aqui embaixo de mim agora, pode ser má tecnologia. O uso dessa tecnologia está relacionado com a sua intenção, boa ou má. Agora,
para a gente avaliar, é preciso contrastar essa decisão com um código moral externo. Porque não é a caneta em si, a lapiseira, que me diz se ela é boa ou má. Eu preciso de um referencial externo. Isso é muito comum para o cristão porque a gente vive com um código moral externo. E o nosso código moral, quem nos deu foi o próprio Deus. A gente sabe que diante da face de Deus tem coisas que agradam a Deus e tem coisas que não agradam a Deus. Mas o ateu não vive com base num código moral externo e nem reconhece o Deus Criador como autor desse código. Ele tem outro código. Às vezes um código dele mesmo. Né? Eu faço o que é bom com base na minha experiência ou opinião do que seja bom ou seja ruim. Para terminar essa parte, então, a tecnologia é uma coisa boa? Eu creio que sim, ela é bênção de Deus. Fazer tecnologia, transformar o mundo natural, usando a criatividade e os recursos que Deus nos deu, é uma coisa boa. Nós fomos feitos para fazer isso. Agora, nós estragamos a maneira como nós fazemos tecnologia por conta do pecado. A gente não faz e nem usa a tecnologia da melhor maneira que a gente poderia. Portanto, meus caros, vem aqui a resposta do cristão. A tecnologia não precisa ser evitada, cancelada, destruída. Você não precisa viver numa vila dos anos 1600, 1700. Você não precisa se livrar dela, mas ela tem que ser redimida. Ela tem que ter o seu uso restaurado. Quem quiser estudar esse assunto, de novo, mais propaganda aqui, tem, além do livro que eu já falei antes do Skierman, tem um outro livro que se chama Filosofia da Tecnologia. É uma introdução às ferramentas filosóficas importantes nesse processo. Dê uma olhada lá também, que vale a pena. E aí, nessa última parte, eu convoco você, cristão, a pensar: onde é que está a sua esperança? Enquanto o mundo lá fora pode falar o seguinte: a minha esperança está que daqui a pouco, com a vacina, com recursos, com tempo, o mundo vai voltar todo ao normal e com mais tecnologia, tudo vai funcionar perfeitamente. O mundo do futuro, o admirável mundo novo lá da frente, é um mundo perfeito porque a tecnologia consertou todos os problemas. O cristão pode falar assim: você está enganado. Enquanto o homem for homem e estiver em processo de restauração, sempre haverá mal no mundo. Haverá pecado, traição, lascívia, miséria, corrupção, ganância, inveja, má distribuição de renda, assassinatos. Sempre haverá mal no mundo. Egoísmo. Agora, a minha esperança para salvar a humanidade não está na tecnologia. Está na restauração de todas as coisas, que é um ato sobrenatural de transformação. A minha esperança está na volta de Cristo. O cristão pensa assim. Mas o cristão não precisa condenar a tecnologia nem os bens que ela traz enquanto estivermos aqui nesse mundo e depois. Porque usando bem a tecnologia, nós participamos do processo de redenção do reino. Nós melhoramos a situação, nós conseguimos distribuir melhor a renda, gerar mais empregos, distribuir comida, curar doenças, fazendo bom uso da tecnologia enquanto na era do pecado. É uma questão de saber onde é que está a nossa esperança. Por isso a gente precisa resgatar aqui aquele conceito que você já deve ter visto lá na escola dominical, que resume a maneira como o cristão enxerga o mundo. A história do mundo para o cristão tem 4 capítulos. O mundo foi criado de uma forma, nós estamos num período da queda, sofrendo os efeitos ruins do pecado sobre toda a criação, passando por um processo de redenção, de restauração, até que todas as coisas estejam perfeitamente restauradas na consumação. Esse é o arco histórico para o cristão. Enquanto a gente vive aqui no meio,
Nós não vivemos num mundo num mundo que reflete o seu estado original e nem vivemos ainda num mundo restaurado. Nós vivemos aqui no meio, durante a queda, em processo de redenção. Por isso a gente tem que enxergar o mundo dessa forma. E nesse arco histórico de 4 atos, a gente tem que lembrar dos mandatos que Deus nos deu lá na criação. Quando Deus fez a humanidade, ele falou assim para o homem: vocês vão fazer algumas coisas aqui nesse mundo criado. E o que vocês vão fazer está contido em 3 aspectos, 3 ordenanças. O famoso mandato espiritual, mandato social e o mandato cultural. Deus vai falar assim, ó: vocês vão se relacionar comigo espiritualmente. É uma direção vertical. O homem foi feito para se relacionar com Deus. E em se relacionando com Deus, ele se satisfaz e ele define quem ele é. Ele precisa desse mandato espiritual para se definir como ser humano. Por isso que quem não se relaciona com Deus não entende, não se define perfeitamente como humano, no sentido cristão. Tem um vazio. É um humano onde falta a sua essência. Tem o segundo aspecto, que é o social. Deus falou assim: além de se relacionar comigo, vocês também vão se relacionar uns com os outros, horizontalmente. Vocês vão viver em sociedade. Quer saber? Vocês precisam se relacionar socialmente. Vocês precisam de relações humanas. O ser humano é feito um ser relacional e social. E quando a gente não vive bem nos nossos relacionamentos horizontais, nós sofremos e não glorificamos a Deus obedecendo o seu mandato. E viver socialmente também define quem nós somos e nos satisfaz. Mas tem um terceiro aspecto, que é o aspecto cultural. Deus também falou assim: vocês vão se relacionar com o mundo criado. É o que eu chamo de aspecto circular, né? Tudo que nos cerca. Vocês têm que se relacionar com a natureza, com a criação. E de novo, quando a gente se relaciona com a criação ou com a cultura, no sentido aí vem de cultivar, quando a gente cultiva a criação, nós nos satisfazemos, agradamos a Deus e definimos quem nós somos. Nós fomos feitos para fazer isso. Olha de onde vem a ordenança para o mandato cultural. Lá em Gênesis 1, Deus os abençoou e lhes disse, a humanidade, né? Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem, dominem a terra. E olha a linguagem aí arquétipa do jardim. E Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Né? Naquela linguagem do Gênesis, o Éden representava o domínio de ação do ser humano sob a bênção de Deus. E lá nesse contexto, nesse domínio, Deus colocou o ser humano para cultivar o jardim, para transformá-lo, para frutificá-lo, para cuidar, zelar por ele, mas para habitar de maneira transformacional no jardim. O homem não foi feito um ser só contemplativo do jardim, não. Ele foi feito um zelador do cultivo do jardim do Éden, ou, arquetipamente, de toda a criação representada nessa linguagem poética do jardim. Então, esse é o mandato cultural. O homem tem que se relacionar com a criação. E daí, a tecnologia entra nesse aspecto. Tudo funcionava bem antes do pecado entrar no mundo. E o que o pecado fez não foi eliminar os mandatos. Não é que por causa do pecado a gente agora não tem relacionamento mais com Deus, uns com os outros, nem com o mundo natural. Não é isso, não. Nós continuamos com os mandatos em ação, em desenvolvimento. Só que o pecado jogou areia na engrenagem. Agora a gente não faz as coisas direito como a gente foi feito para fazer. Agora a humanidade tem problemas para se relacionar com Deus. Ela precisa de um acesso, porque ela perdeu o acesso direto a Deus. Ela não se relaciona bem socialmente, a gente magoa uns aos outros o tempo todo. A gente não tem relacionamentos sociais sadios e perfeitos. E a gente não se relaciona bem com o cosmos, com a natureza, com o mundo criado. Mas a gente ainda se relaciona nessas 3 esferas. O que o pecado fez, pessoal, foi estragar a maneira como nós nos relacionamos.
mas não eliminar os mandatos. Por isso, quando o mundo for restaurado, no final do processo de redenção, os mandatos continuarão existindo, só que agora restaurados. Você vai continuar se relacionando com Deus, uns com os outros e com a ordem criada. E se você entende, como eu entendo, que ciência e tecnologia estão dentro da maneira como nós nos relacionamos com o mundo natural, ou seja, conhecer como o jardim funciona e transformar o jardim para um bem útil, essa ordenança vem para o homem antes da queda. Tá claro isso? Desenvolver ciência e tecnologia não é uma maldição, uma consequência do pecado. É uma ordenança antes da queda, que já existia antes da areia entrar na engrenagem. E que continuará existindo mesmo na restauração, quando as coisas forem limpas. O que muda é a maneira como nós desenvolvemos ciência e tecnologia no nosso arco histórico. Tá claro isso? Então, redimir a tecnologia, no nosso contexto aqui, é olhar para a tecnologia como ela foi projetada, olhar para a tecnologia como ela será na restauração e tentar antecipar o reino, trabalhar para que essa restauração aconteça enquanto estivermos aqui no mundo, na certeza de que nós não vamos dar conta, porque a restauração plena só vem quando Cristo voltar. Mas que a gente não pode ficar de braços cruzados, achando que a gente tem que viver num mundo onde o cristão não tem ação. Afinal de contas, ele é sal da terra para manter esse mundo, ainda que caído, cada vez mais próximo da realidade do reino. Esse é o testemunho. Então, desenvolver boa tecnologia, fazer bom uso da tecnologia, é uma resposta do cristão num processo participativo de redenção do reino. Expurgando, limpando o mundo do reino parasita do pecado e dizendo que venha o teu reino, eu participo desse processo como agente do reino de Deus na terra. É olhar para a tecnologia e enxergá-la que ela tem lugar dentro do mandato cultural. E que desenvolver o mundo que Deus nos deu é cultivar o jardim aonde Deus colocou o homem em serviço. Ufa, então, na minha opinião, sim, tecnologia é uma coisa boa, mas ela precisa ser usada corretamente. O que é que o cristão entende como corretamente? Ela precisa ser redimida, restaurada. Ela tem um referencial absoluto de como é fazer as coisas bem feitas diante da face de Deus. Daí, meus caros, não é questão de apenas desenvolver tecnologia no sentido de como é que a gente faz as coisas. Isso a gente vai fazer sempre. Não é investir apenas no know-how. É investir também no know why, né? No porquê. Não é apenas ensinar engenheiros, cristãos, crianças, adolescentes a como desenvolver a tecnologia e a ciência, mas é por que desenvolver a tecnologia. O porquê de tudo isso. Por que é que eu tenho que fazer tecnologia de uma maneira que contemple um código moral externo? Por que é que eu tenho que fazer tecnologia diante da face de Deus? Por quê? Da onde vem esse convencimento? Isso não muda a maneira como nós desenvolvemos a lapiseira, o copo de água ou o celular. Não muda a maneira como as fábricas transformam o silício em chip. Não muda. Mas muda a maneira como nós usamos e intencionamos projetar a tecnologia. Qual a sua intenção com o desenvolvimento tecnológico? Você aposta as fichas nele para ele salvar o mundo de todos os seus males? Qual a intenção? É egoísta? É gananciosa? É digna de ser colocada diante do Senhor? Por que fazer essas coisas é a grande pergunta que o cristão tem que fazer enquanto agente tecnológico. Então não é um problema de método, é um problema de direção. Nós temos que apontar a tecnologia na direção correta.
ela deve servir ao seu Criador. Então, em 2 quadrinhos aqui para você sintetizar as visões distintas ou contrastantes que eu apresentei. O tecnicismo vai apresentar uma proposta de conserto com S, né? Onde o homem chegará ao mundo perfeito por conta própria através do desenvolvimento tecnológico. Afinal de contas, a humanidade tem o controle pela tecnologia. Isso é o que o tecnicismo afirma. Tem muita gente que vive com essa visão. Qual é a resposta do cristianismo? Não é uma ideia de conserto, é uma ideia de restauração. Não é que o mundo está sendo consertado, aperfeiçoado, não. Ele vai ser redimido ao que ele era antes. O homem, por melhor que seja a sua tecnologia, continua pecador e nunca aperfeiçoará o mundo por seu esforço próprio. Mas o cosmos será restaurado por ação de Deus, quem de fato está no controle. O cristianismo traz então uma resposta para onde está a nossa esperança. Nossa esperança não está na tecnologia salvando o mundo ou a humanidade das suas mazelas. A nossa resposta ou esperança última está na restauração garantida por Deus, que tem como penhor a ressurreição de Cristo. Agora, isso não quer dizer que você não pode, não deva desenvolver boa tecnologia. Ela faz parte do processo de restauração e redenção do cosmos enquanto nós estivermos aqui como agentes do reino. Então, o cristão que foi chamado ou capacitado para desenvolver tecnologia, e talvez alguns de vocês tenham vocação para serem engenheiros, técnicos, projetistas, operários, desenvolvedores de tecnologia, tem que entender que nós precisamos desenvolver boa tecnologia diante da face de Deus. Corandel, diante da face de Deus. Se você está desenvolvendo um processo tecnológico, um produto, que você tem vergonha de colocar diante da face de Deus, pense assim. É porque você não deveria desenvolver. Se eu vou desenvolver algum avanço tecnológico, promover um avanço tecnológico, que eu teria vergonha de colocar diante da face de Deus, e só o cristão consegue fazer esse julgamento por conta da iluminação do Espírito, eu não deveria fazer. Então, o cristão não deve combater a tecnologia, mas deve combater o tecnicismo, que é a esperança última da tecnologia nos salvar de todos os nossos males. Quem participa desse processo, quem é chamado de maneira escancarada para participar desse esforço de redenção da tecnologia, claro, é o cristão, mas principalmente o cristão que lida com engenharia, com tecnologia, com processos tecnológicos. Eu não sei qual que é tua área de trabalho, de estudo, não sei se tem outros engenheiros aqui, mas assim como nas outras áreas da cultura, existe a necessidade de profissionais atuarem de maneira redentiva. Por exemplo, os pedagogos precisam redimir a educação, os sociólogos precisam redimir a sociologia, os psicólogos cristãos precisam redimir a maneira como nós tratamos da mente ou do nosso comportamento, e assim vai. Ora, os engenheiros e agentes de tecnologia precisam redimir a maneira como nós desenvolvemos tecnologia. Há um chamado específico aqui. E se você tem vocação nessa área e é cristão, entenda que existe uma tarefa, uma missão para você muito importante, que não é apenas ficar consumindo, mas consumir e produzir tecnologia diante da face de Deus. Para terminar, deixa eu só fazer um paralelo de 3 imagens aqui. Lá no Éden, quando as coisas estavam perfeitas antes da queda, a imagem arquétipa da perfeição, a imagem que ilustrava a harmonia do cosmos antes do pecado, é a de um jardim cultivado.
Não é de uma mata virgem descontrolada, não. A imagem ali é de um jardim cultivado. Você tem que entender que naquela época em que o texto foi escrito, naquela cultura, um jardim era das coisas mais nobres que um rei poderia ter. Ok? Um rei ter um palácio e ter um jardim do seu palácio era o maior símbolo de riqueza e poder que um imperador poderia ter naquela época. Vocês já ouviram falar dos jardins suspensos da Babilônia, né? Maravilha do mundo? É mais ou menos essa ideia. Quando você queria receber embaixadores, outros governantes para mostrar o seu poder, você fazia audiências no jardim. Receber pessoas no jardim de um palácio era o símbolo de poder do rei. Porque no jardim tinha a riqueza dos frutos, da água, você tinha a riqueza do cultivo, do domínio sobre a natureza, e você tinha também a riqueza do controle do império, porque você trazia plantas, animais, exóticos principalmente, das fronteiras do seu império para dentro do seu pequeno jardim zoológico no seu palácio, para o rei poder se gabar daquilo que ele dominava, de toda a beleza do seu império. Gente, isso é muito presente nos impérios da antiguidade. E lembra que esse texto de Gênesis está dialogando com essa forma de ver o mundo. Então, quando a narrativa coloca Deus criando o cosmos e colocando o homem como governador do seu jardim, é muito mais do que um espaço físico, geográfico para o homem morar. Não é só isso, não. É o suprassumo do reino, ok? É a extensão do palácio. É onde o governante, o jardineiro, o ser humano, vai cultivar algo para o rei, que pertence ao rei e que tem muito valor para o rei. Essa é a linguagem que está embutida no Jardim do Éden. Quando Adão dá nome aos animais, quando ele é chamado para cultivar e fazer o jardim frutificar, quando ele tem que zelar pelo jardim, e lá no centro do jardim tem árvores específicas que representam a sabedoria e a vida do próprio Deus. Quando o homem vai neste jardim ter audiências desimpedidas com o rei. Isso é magnífico na linguagem. Porque lembra a passagem que diz que Deus vinha conversar com Adão no cair da tarde, caminhando pelo jardim? Isso é um símbolo que mostra que naquele jardim o homem se relacionava com o rei, que vinha ter audiências diretas e desimpedidas com ele. É muito mais do que só pensar que o homem vivia pelado num jardim bucólico, comendo fruta e arrancando raiz. A linguagem é muito mais profunda. O símbolo é muito mais profundo. Por isso que a gente fala que é uma linguagem arquétipa, que aponta para coisas maiores. Tanto é que quando o homem foi expulso do jardim, o que ele perdeu foi a audiência, o acesso direto com o rei. Ele precisa agora ter uma audiência restaurada. Ele precisa de um intermediador. Ele não tem acesso mais ao jardim real. E nem é chamado mais para ficar ele sendo o responsável pelo jardim. Ele perdeu a chance de cultivar o jardim na presença do rei. Essa é a linguagem presente na narrativa de Gênesis, da criação e da queda. Agora, nesse contexto do jardim, é que o homem foi ordenado para desenvolver tecnologia, para cultivar o cosmos que Deus lhe deu, diante da face do rei, e ter prazer em lavrar a terra, cultivar, explorar os recursos da criação de maneira harmoniosa dentro da criação. Certo? Então esse é a primeira imagem, o contexto da criação. Agora, depois da queda, qual que seria uma boa imagem para mostrar a maneira como nós cultivamos o mundo, a ordem criada? É a Torre do Orgulho, é a Babel, é a Babilônia. É um símbolo da tecnologia, de como o homem cultivou o mundo, não diante da face do rei, mas agora o homem quis criar o seu próprio jardim, para sua própria honra e não para a honra do rei. E nesse processo de cultivar, de desenvolver a terra, a sua própria terra, ele alimenta apenas o seu próprio orgulho. O símbolo
Olha que interessante. O símbolo do pecado nesse cultivo, nesse desenvolvimento tecnológico, é uma cidade. É a Babel, que a gente entende como a grande cidade do Oriente, a Babilônia. Entenderam a linguagem? Você sai de um contexto de um jardim para um contexto de uma cidade, aonde o empreendimento humano é necessário para construir as torres, os prédios, usar argamassa, né? Dominar a natureza para você viver como cidade, só que para alimentar o próprio orgulho. Percebem como está embutida na imagem da cidade o esforço tecnológico do ser humano, mas também está embutido aí o contexto da queda? Ok? Esse é o segundo aspecto. Agora, qual é a imagem, o símbolo? Já falei da criação, da queda. Qual é a imagem, o símbolo que a gente olha lá no contexto da redenção, da restauração de todas as coisas? Qual que é o símbolo da realidade do habitáculo do ser humano, onde o ser humano vai habitar? Lá na consumação. Ora, no Éden, o símbolo é um jardim. No contexto do pecado, é uma cidade que alimenta o orgulho. Qual que é o símbolo da restauração onde o homem vai habitar lá na consumação dos tempos? É a Nova Jerusalém, é a cidade santa. Queridos, o símbolo do Apocalipse, do nosso habitar final, não é um jardim. Olha que interessante. Não é o Éden mais. Mas o Apocalipse usa a linguagem de uma cidade. A cidade requer construção e habilidades e esforço dos seres humanos. Morar em casas, ter ruas, é tipicamente um esforço e uma necessidade do ser humano. Está embutida na ideia de uma cidade santa a participação do ser humano e a consequência do seu esforço criativo ao longo da sua existência. Tá claro isso? A diferença entre a Babel e a Nova Jerusalém não está no fato das duas serem cidades, está no fato das duas serem cidades diferentes. Uma é uma cidade que serve ao orgulho, a outra é uma cidade santa, restaurada ao seu propósito inicial. Talvez se não houvesse entrado pecado no mundo, o nosso desenvolvimento natural do jardim seria uma cidade santa. Tá claro? Porque é ela que aparece como referencial de restauração no Apocalipse. E não mais o jardim. Porque ela é um contexto dado por Deus, de recursos, de capacidade e potencial no ser humano, mais o esforço humano ao longo da sua existência. Essa é a Nova Jerusalém. Só que ela é uma cidade santa porque ela tem aspectos aí bem específicos e muito simbólicos, né? Muralhas de ouro sobre pedras preciosas, né? Rio de cristal, né? Como a gente lê na poesia do Apocalipse. E o que mais destaca na Nova Jerusalém é quem habita nela. Assim como lá no Éden, no centro do jardim, você tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, plantadas no jardim, quem é que vai estar de volta lá na Nova Jerusalém, hein? Plantada na beira do rio? A árvore vai estar lá de novo, no centro da cidade. Só que agora vai ter outra árvore lá, né? Quem simboliza a árvore que o ser humano amaldiçoou do Éden, que é a sabedoria de Deus, ou a própria vida em si, é o Cristo encarnado, que vai habitar na Nova Jerusalém e governar sobre ela. É Ele que providencia o nosso acesso à cidade, porque Ele governa e reina sobre a Nova Jerusalém. Entenderam a linguagem? Como a imagem do Éden se fecha na Nova Jerusalém? Onde aquilo que a gente perdeu foi restaurado por Cristo e Ele toma o lugar central da Nova Jerusalém.
Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: na Nova Jerusalém, habitaremos numa cidade aonde os nossos mandatos serão restaurados e dentre eles o nosso chamado para fazer tecnologia. Gente, eu não consigo nem sonhar como vai ser a tecnologia feita pelo ser humano quando o mundo for livre do pecado. E ainda mais se você colocar a ideia de eternidade aí. É um conceito muito difícil de entender o que a Bíblia trata como eternidade, já que nós somos seres temporais. Falar para um ser humano que a eternidade é simplesmente tempo infinito nem encaixa com a existência humana. Na minha opinião, eternidade é algo muito mais profundo do que apenas tempo que não termina. Ok? Mas é uma ideia de que nós desenvolveremos tecnologia desimpedidos, sem os efeitos do pecado, diante da face de Deus, por um tempo que pra gente vai ser eterno, nunca vai acabar. É um gozo que não terá fim. Não sei quais artefatos tecnológicos o ser humano vai desenvolver na Nova Jerusalém, no novo contexto redimido. Que uso ele vai ter? Eu só sei que essa tecnologia só vai agradar a Deus e beneficiar o ser humano e ajudar a desvendar, desvelar dos olhos esse mundo maravilhoso que Deus colocou como palco, parque de diversões para a humanidade zelar, cuidar e viver. Então, esses são três aspectos, três imagens que resumem bem a nossa tecnologia, a nossa participação na transformação do mundo, só que em contextos de um mundo perfeito, criado, um mundo estragado na queda e um mundo agora perfeitamente restaurado na Nova Jerusalém. Conclusão, que eu já sei que eu já falei demais, a tecnologia, meus caros, muda a nossa vida pelo hábito e pode mudar a forma como nós vemos o mundo. O tecnicismo é um ídolo do nosso tempo, ou seja, a ideia de que a tecnologia é a esperança última para todos os nossos problemas. Ela é uma visão de mundo, é uma forma de se ver o mundo. E, na opinião do cristão, é uma abordagem equivocada e perigosa da tecnologia, porque ela permite que qualquer coisa seja feita, tudo pode, e assim a gente se torna escravos da tecnologia que nós mesmos desenvolvemos e servimos a nós mesmos e não a Deus. O cristão tem condições e responsabilidade para mostrar isso ao mundo. Ele não tem capacidade de redimir o mundo sozinho, não é isso? Mas ele tem o chamado e a responsabilidade para dizer para o mundo que tecnologia não é isso que o mundo diz que é, não. Que a gente tem que fazer tecnologia com um referencial muito mais sublime, muito mais perfeito, absoluto, do que satisfazer a nós mesmos. E aí a pergunta, já que nós estamos criando um mundo novo, talvez você seja um engenheiro ou um profissional da tecnologia que vai criar novas coisas? Que mundo é esse que você está construindo, hein? Você está trabalhando para criar qual mundo no futuro? Seja lá qual for a tua resposta, eu oro a Deus e peço que você possa fazer um bom trabalho e reflita todo dia no laboratório, na sala de aula, na empresa de projeto, na educação dos seus filhos, se você está fazendo um bom trabalho de redenção, de antecipação do reino, principalmente na nossa área, no desenvolvimento da tecnologia. Turma, quem quiser, quem não é, imagino que todos sejam aqui conhecedores da ABC2, mas a ABC2 junta gente que quer refletir sobre essas coisas da perspectiva cristã. E a tecnologia é um dos aspectos que a ABC2 trabalha. Não é só ciências hard sciences, né? Não é só química, física, biologia, mas, como eu já falei hoje, as coisas que de fato podem mudar a nossa vida dentro de uma geração. Se você quiser se associar, se ainda não é um associado da ABC2, são todos muito bem-vindos, basta ser um cristão que tenha interesse por essas coisas. Dê uma olhada lá no cristãosnaciencia.org.br e juntos a gente vai construindo uma coletividade, aí, um grupo de cristãos
que gostam de ciências, de tecnologia e querem trabalhar nessa interface entre fé cristã e tecnologia e ciência de forma geral. Eu gosto de falar que a ABC2 é a maior reunião de nerds crentes do Brasil. Então, se você é nerd, se você é crente, não tem grupo melhor para você conhecer. Turma, obrigado pela atenção. Daniel, devolvo a palavra a você. Eu sei que eu falei demais, mas não faço ideia do tempo que vocês separaram para a gente conversar aqui hoje. Se quiserem conversar de mais algum assunto, alguma pergunta, eu fico à disposição, tá bom? Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos pela atenção.